Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje a gente vai teorizar sobre os MVs do Stray Kids. Então, esses dias eu gravei o reaction de God's Menu, que foi o comeback mais recente deles, e alguém nos comentários falou: Ah, por que você não faz um vídeo, né, falando mais sobre as teorias? Porque eu comentei um pouquinho no reaction. E aí eu falei: Nossa, não é que é uma boa ideia? Aí eu resolvi vir aqui teorizar. Aí, como eu fiz essa teoria, né? Eu passei os últimos dias assistindo os MVs e vendo threads no Twitter, né? Vendo o que as fãs estavam teorizando e tudo mais. E aí eu meio que peguei todas as teorias que eu achei que faziam sentido e juntei numa só, que é o que eu vou falar aqui pra vocês. Mas eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as threads que eu achei no Twitter. Estão todas em inglês, porque eu acho que eu encontrei mais fácil esse conteúdo em inglês. O que também é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, porque pra poder traduzir esse conteúdo pra vocês e também porque tem gente que prefere ver em vídeo, eu acho mais fácil, então... Enfim, é isso, mas vai estar tudo na descrição e eu também vou deixar uma playlist com todos os MVs do Stray Kids pra quando terminar esse vídeo vocês irem lá e, né, ver os MVs e falar, olha, não é que faz sentido, ai, não tem nada a ver. E vão colocando nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês acham que faz sentido e o que não faz. E se vocês são Stay, se vocês são fãs de Stray Kids, já deixa seu like, porque isso me ajuda bastante. Não esqueçam de sempre compartilhar os meus vídeos, porque isso sempre me ajuda a fazer o canal crescer, ok? Então, bora lá pra teoria. Bom, e a nossa teoria começa com Elevator, que foi o MV de pré-debut dos meninos, né? E é meio que a introdução a toda essa história. A gente tem o primeiro contato com esse elevador, né? Que eles chamam de Elevator, que é uma mistura das palavras inferno e elevador, né? E a gente tem essa introdução, né? Que a gente percebe que esse elevador tá levando os meninos pra lugares diferentes. Mas a gente ainda não sabe onde, a gente não sabe nada. O que a gente descobre logo no começo em Elevator é que os meninos são amigos e que eles estão passando. Cada um tem o seu problema individual. Cada um deles tem seus medos, suas inseguranças e tudo mais. E aí, inicialmente a gente percebe com o Han, né? Com o Ji-sun, que eles não aguentam mais passar por essas dificuldades que eles estão passando. E o Ji-sun é o primeiro a tomar uma atitude e ele quer sair dali, sair daquele lugar. E ele acaba meio que arrastando todos os meninos junto, porque ele queima aquele lugar que eles estão, que é um lugar que mostra que eles fizeram boas memórias juntos, apesar dos problemas. Então, no MV de Elevator a gente vê os meninos se divertindo, tentando animar o Ji-sun e tudo mais. Mas no final do MV ele fica bravo com tudo e ele coloca fogo no lugar, talvez uma tentativa de apagar aquelas memórias, aqueles sentimentos ruins que ele vinha tendo naquele lugar. E aí, por conta disso, a gente vê uma cena que o Chan percebe, né, que o Ji-sun tá chateado e tudo mais. E aí o Ji-sun entra sozinho no elevador e vai parar, sabe-se lá onde, né, que é aquele campo florido meio lilás, assim. E aí, como o Chan percebeu tudo o que estava acontecendo e ele viu que o lugar já tava com fogo mesmo e tudo mais, ele juntou os meninos e eles foram atrás de Sun. E aí, no final do MV de Elevator, a gente vê os meninos correndo naquele campo lilás e eles percebem que no céu, assim, né, tipo, oposto aonde eles estão, tem uma cidade. Então, também é a introdução pra gente de que a cidade é essa representação de esperança pros meninos inicialmente. Então, eles veem aquela cidade e eles provavelmente pensam: ah, beleza, quero ir pra essa cidade, entendeu? Quero mudar de vida e essa cidade é a minha esperança. Mas, enfim, depois de Elevator, a gente tem o trailer que chama I Am Not, que foi o primeiro trailer de debut dos meninos. E em I Am Not, eu acho que é onde realmente a história começa. Elevator era muito uma coisa bem pré-debut mesmo, uma introdução de todo o contexto, mas eu acho que a história realmente começa com I Am Not e District 9. Então, nesse trailer de I Am Not, eu acho que ele tem uma parte muito importante em toda essa história, que a gente percebe que os meninos estão presos nesse lugar, que é como um distrito mesmo. Eu acho que quem curte ler distopia, tipo Jogos Vorazes, Maze Runner, essas coisas, vai entender muito o feeling desse começo dessa história. Então, os meninos estão nesse distrito e eles sofrem lavagem cerebral, isso é bem claro, mostra em várias cenas. O Hyunjin tá com aqueles capacetes lá de meio lavagem cerebral, essas coisas. Então a gente percebe que eles estão presos nesse distrito e que provavelmente é uma metáfora que o
o governo, a sociedade e tudo mais fica reprimindo eles para que eles sejam iguais a todos os outros. E eles toda hora falam que eles não querem ser iguais aos outros, né? Então, eu acho que também esse trailer é a introdução de que toda essa teoria do Stray Kids é uma crítica social muito legal, mas aí eu vou entrar em outro mérito e eu não quero falar disso nesse vídeo, a gente vai só teorizar, mas só deixando aqui que eu acho isso uma crítica social muito incrível já. Mas, enfim. E no final desse trailer de I Am Not, na narração que o Ban-chan faz, ele fala a glitch. Então, numa tradução livre feita por mim, um glitch é como se fosse uma falha no sistema. Então, é como se fosse uma irregularidade num sistema. E na teoria que eu li, que eu acho que faz muito sentido, a ideia é que o Felix seja esse glitch. Aí você me pergunta, né, por quê? Todos os meninos, em cada cena individual, mostra que eles estão sendo presos ou que eles estão fazendo alguma coisa que eles não queriam, que eles estão sofrendo imposições, sabe? E o Felix é o único que tá dançando livremente. Ele claramente é o único que tá fazendo uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele quer. E também tem algumas outras referências visuais, como por exemplo, nesse trailer todos os meninos estão de cabelo escuro, menos o Felix, o que mostra que ele já tem uma certa liberdade, uma autonomia pra fazer o que ele quiser com a aparência dele e dançando, com as vontades dele. Então, logo nesse trailer a gente já é introduzido ao fato de que o Felix provavelmente é esse glitch, né? Que o Felix provavelmente é a representação da liberdade que os meninos estão buscando. E aí, a partir disso, a gente vem com o MV de District 9, que é literalmente a fuga dos meninos, né, desse distrito. Eu acho que por influência não só dessa liberdade do Felix, mas de todos eles estarem começando a perceber que eles estão sofrendo essa lavagem cerebral, os meninos se juntam pra fazer essa fuga do Distrito 9. Então, logo no começo do MV, a gente já vê eles todos enfileirados e o Ban-chan entregando uns papeizinhos vermelhos, né? Eles estão montando um plano ali pra fugir desse Distrito 9 e fugir de toda essa lavagem cerebral que eles estão sofrendo. Aí depois de District 9, a gente tá realmente indo na ordem que os MVs foram lançados, né? Então, aí vem My Pace, que eu li e eu acredito que a metáfora, né, a representação de My Pace nessa história é que os meninos estão podendo experimentar a liberdade pela primeira vez, né? Fora o Felix, mas é como se aquele túnel de My Pace fosse o caminho deles já saindo, né, do distrito, já fugidos do distrito, e é a primeira vez que os meninos podem experimentar essa liberdade, que é uma liberdade meio falsa também, porque a gente vê a todo momento que tem câmeras gravando os meninos, né, mas de qualquer forma é a primeira experiência deles fora do distrito, com liberdade, então eles estão fazendo bagunça, eles estão curtindo bastante nesse MV. E aí, logo em seguida, com o My Pace, a gente tem o MV de I Am New, que é literalmente a continuação, inclusive o Ji-san, eu acho que é o Ji-san, que ele vê a câmera no cantinho e ele destrói a câmera, mostrando, tipo, que eles realmente estão decididos a fugir, a fazer o que eles quiserem. E então eu acho que a New é literalmente mostrando os meninos só continuando esse caminho e experimentando a liberdade. E no final de I Am New, os meninos vêm à cidade, então mostra que depois de todo esse caminho, né, que é representado pelo túnel, né, esse caminho que eles estavam seguindo, de sair, né, do Distrito 9, eles finalmente chegam na cidade, que é aquela cidade que eles tinham visto lá em Elevator, então realmente era a representação da esperança dos meninos. Mas antes de Miro, que é literalmente os meninos já na cidade, a gente teve um teaser de Victory Song, que é uma das tracks do álbum. Então, o teaser mostra o Ban-chan respondendo algumas perguntas. Primeiro eles perguntam quem eles são, e ele diz que eles são os Stray Kids e que eles são os donos da Cle. Então a gente é introduzido aí pela primeira vez ao tanto o álbum, né, que é o Cle One, quanto a toda essa história da Cle, que Cle é chave em francês, se eu não me engano. Então a gente começa a aprender sobre essa história das chaves, que essas chaves são as representações do que vai abrir as portas para esses novos sonhos e para esses novos mundos que são onde os meninos querem chegar. E no final desse teaser, o Ban-chan fala que o objetivo deles é encontrar as stays, né? Os stays, os fãs. Então, eles dão esse sentido fofo aí de que eles estão buscando as fãs. E aí a gente finalmente chega a Miro, que é a primeira experiência dos meninos na cidade.
E Miro, em coreano, significa labirinto. Então, assim que eles chegam na cidade, eles já dão de cara com uma realidade que eles com certeza não estavam esperando. E a gente entende que essa cidade, na verdade, era uma representação de um labirinto, de uma coisa confusa, que com certeza não era o que os meninos esperavam. Então, logo no começo do MV, eles chegam e eles veem os governantes em cima de um palco e eles claramente voltam pra essa ideia de lavagem cerebral, só que com uma metáfora, né, de que o governo e a sociedade querem que você fique ali, né, igual todos os outros, querem que todo mundo seja igual e que todo mundo siga as mesmas regras, né? Então, é a mesma coisa que acontece no Distrito 9, só que de um jeito diferente, de um jeito talvez mais camuflado, né, por um governo. Mas é a mesmíssima coisa, eles percebem isso, então a gente vê a decepção dos meninos assim que eles chegam, né, na cidade. E Mirou é tudo isso, né? A decepção dos meninos chegando na cidade e eles percebendo que aquela primeira chave, aquela primeira ideia deles, com certeza não deu certo. E também a última informação que a gente acaba percebendo em Mirou é que o Sunmin, ele é o responsável por fazer os planos dos meninos. Então, desde dos teasers e do MV de District 9, a gente vê que ele tá sempre desenhando, ele tá sempre anotando coisas. Então, a gente tem meio que essa confirmação de que o Sunmin é a pessoa que faz os planos pros meninos, que ele tá sempre fazendo mapas, e ele tá sempre... A gente vê depois nos MVs mais pra frente que ele tá sempre tirando foto, gravando e fazendo, né, todos esses registros pra fazer esses mapas e pra levar os meninos por um caminho mais fácil pra chegar nesses objetivos deles. Aí logo depois de Mirou, a gente tem o trailer de Yellowwood, que é a primeira parte do álbum Clad 2. Então, os meninos acabaram de sair ali do Mirou, né, da cidade, que eles ficaram decepcionados, e eles voltam a entrar no elevador, então a gente percebe que o elevador realmente, ao longo de toda a história, tá levando os meninos através desses mundos, né? E eles entram no elevador, e a primeira porta que eles saem, eles dão de novo de cara com o governo lá na cidade, então eles apertam outro botão no elevador e a porta se fecha, e aí dessa vez o Banchan pega uma clé, né, uma chave, e ele vira lá num coisinho, e eles apertam outro botão que leva eles direto pra Yellowwood. Aí nós temos o MV de Side Effects, que é a chegada dos meninos em Yellowwood, e se em Mirou era uma cidade, Yellowwood, né, Side Effects, é literalmente o contrário, então a gente tem um cenário de interior, um campo, né, e também é a primeira vez que a gente vê as duas luas, que vão acabar aparecendo em outros MVs, e nesse MV a gente tem uma lua crescente e uma lua cheia, que em uma dessas threads que eu tava lendo, eu vi que uma fã deu um significado bem legal, eu não sei se ela leu o significado das luas ou se ela adaptou pra história, mas eu achei bem legal, que eu vou ler aqui na minha colinha, que a ideia dela é que a lua crescente significa que os meninos vão sempre se manter motivados, então eles sempre vão se manter ali continuando, né, mesmo que as coisas não deem certo, e a lua cheia é pra celebrar o seu crescimento e o quão longe você já chegou. Então eu achei isso bem legal, não sei se ela adaptou pra história, mas eu achei bem legal. E aí, Side Effects é literalmente os efeitos colaterais das escolhas que você fez. Então, a gente vendo pela letra da música, né, a gente entende que eles se decepcionaram com a cidade, mas que foi uma escolha deles, então agora eles estão sofrendo esses efeitos colaterais, né, das escolhas deles. E é aqui que a gente percebe a importância do Hyunjin nessa história, que desde o começo, desde lá de Elevator, ele representava os medos, as inseguranças, porque a gente percebe que ele claramente era o único dos meninos que não queria ter saído nessa jornada, provavelmente desde lá de Elevator. Então, talvez se eles não tivessem saído desde lá, eles não teriam passado pelo Distrito 9, nem por nada disso. Então, a gente percebe agora em Side Effects que o Hyunjin representa esses medos, essas inseguranças, porque ele é a pessoa que, desde a MU, a gente já vê cenas dele claramente desinteressado nessa viagem, e agora, principalmente, a gente vê ele meio que jogando na cara dos outros meninos, tipo, eu avisei, eu falei que a gente não devia ter saído, sabe? Então, isso é bem legal, que logo no começo de Side Effects, o rap dele com o Felix já mostra isso, e eu vou ler aqui de novo, que numa tradução livre que eu acabei fazendo, porque eu só achei em inglês, o rap deles que eles
Então, cada um fala uma frase, né? Um seguido do outro. O Felix fala primeiro, sai da minha frente, né? Sai do meu caminho. E aí o Hyunjin fala, na verdade eu estou... E o Felix, eu estou certo. E aí o Hyunjin fala, com medo. Então, o Felix tenta ali completar a frase do Hyunjin, mas falando que ele tá certo, que ele... Porque o Felix é a representação dessa pessoa confiante, da pessoa que já tem liberdade desde o começo, né? E aí ele claramente oposto ao Hyunjin, que tá mostrando que tem medo. Então, quando o Hyunjin fala que tá com medo, o Felix fala, espera pra ver, né? Tipo, eu vou provar que a gente vai conseguir. E aí o Hyunjin pergunta, nós podemos fazer isso, né? Tipo, será que vai dar certo? E tanto que essa dualidade entre os dois é vista ao longo de todo esse MV, porque tem várias cenas em que o Felix tá fazendo alguma coisa e o Hyunjin vai lá e para ele. Então tem a cena que o Felix tá de pé no carro, querendo olhar meio que pela janela, e o Hyunjin para ele. Então tem outra cena que o Felix tá andando e o Hyunjin segura ele. E depois dessa cena que o Hyunjin segura o Felix, eu acho que é nessa ordem, eles dão de cara com uma cerca, que é quando eles percebem que Yellowwood também não era nada daquilo que eles esperavam, não era mais uma representação de esperança, mas era de novo eles quebrando a cara, mostrando que era só meio que o que eles encontraram na cidade, só que de outro jeito, de um jeito diferente, né? Então, nesse momento que eles dão de cara com a cerca, o Hyunjin fica muito bravo e ele começa uma briga com o Sanmin, porque, como eu disse pra vocês, o Sanmin é a pessoa que tá ali fazendo os mapas, que tá fazendo os planos, né? E aí a gente vê o Hyunjin brigando com ele. E, inclusive, tem uma cena que o Hyunjin pisa em um dos mapas que o Sanmin fez. Então, Side Effects é toda essa... Eles descobrindo que tudo aquilo que eles estavam fazendo não estava dando certo. Side Effects é eles literalmente quebrando a cara e vendo que todos aqueles lugares que os elevadores e as chaves estão levando eles não tava adiantando em nada. E aí no final do MV a gente vê aquela cena, né, do Hyunjin deitado e dos meninos indo buscar ele, né, levantando ele, meio que de novo numa representação de que no final talvez a amizade deles é o que mais importa, né? Porque desde Elevator a gente já vê essas cenas dos meninos tentando animar um ao outro, né? E isso tem bastante também em Side Effects. E inclusive nesse final que a gente vê os meninos levantando o Hyunjin e o Hyunjin se acalmando, né, já mais calmo, e eles indo de novo, né, atrás dos sonhos deles, né, então eles vão continuar essa história. E aí depois de Side Effects a gente vai pra Double Knot, que é o primeiro MV do álbum Claire, e aí a gente tem que prestar atenção no álbum, porque ele não é Claire 3, né, ele não é uma continuação de Miro ou de Yellowwood, mas ele é sim apenas chave, ele é a quebra, né, dessa ilusão que os meninos estavam tendo até agora com as chaves. E, inclusive, o Banchan fala isso numa entrevista. Eu vou ver se eu coloco o link aqui pra vocês verem depois completo, né, o que ele falou. Mas ele diz que o álbum não ser o Claire 3 e a representação, né, de todo esse álbum e dos MVs desse álbum é que, na história, os meninos finalmente vão parar de acreditar que as chaves estão levando eles pra um lugar melhor. Então, é como se eles estivessem muito focados ali de que aquelas chaves eram a solução deles, sabe? E pela primeira vez eles param de focar nas chaves, então eles param de olhar para aquilo e eles finalmente podem ter novas ideias. Então é como se quando você tá muito focado em uma coisa, você não enxerga ao seu redor, sabe? E como agora eles finalmente não vão estar mais focados nas chaves, eles finalmente vão poder olhar em volta e ter novas ideias e ir em busca de novos sonhos, novos objetivos. E aí no MV de Double Knot, a gente vê que os meninos já estão com todas as chaves, né? Então talvez aí seja até uma representação de que eles foram para mais lugares, talvez, não se sabe. Ou que eles, mesmo tendo achado a possibilidade de ir para novos lugares, como eles finalmente perceberam que as chaves não estavam adiantando em nada, né, depois de quebrar a cara 2 vezes, eles vão deixar de lado essas chaves e vão finalmente começar a se preparar para uma nova jornada. Então a gente presta atenção também bastante na letra da música, que mostra que eles estão se preparando para alguma coisa, né? Tanto que o nome da música é tipo um laço duplo, né? Eles falam para você amarrar o seu cadarço com 2 nós,
pra não ter perigo de te atrapalhar no futuro, né? Tipo isso. Então, toda a letra da música eu acho que é uma parte bem importante nessa história, mostrando que finalmente eles vão deixar as chaves de lado e que eles estão se preparando para um novo objetivo, para uma nova jornada. Aí depois de Double Knot, a gente vem com o MV de Astronaut, que é o segundo MV do álbum Claire. E se Double Knot era a preparação, Astronaut é os meninos tendo a ação, finalmente concretizando esse novo plano deles. Só que tem um momento que a gente vê que o Hyunjin vê um planetinha meio brilhante e ele acaba fugindo. E eu acho que isso não fazia parte do plano do Sunmin, mas o Hyunjin vê aquele planeta e ele foge. E nessa fuga, é como se ele meio que fosse parar em uma viagem no tempo através das memórias deles. Então, a gente vê que o Hyunjin tá nesse lugar que ele acaba encontrando várias referências aos MVs antigos. Então, nesse lugar ele vê aquelas caixas com as estampas de Miro, ele também encontra o carro de Yellowwood e ele vê os meninos presos tipo numa grade, numa jaula, que eu acho que seria a representação de District 9. E é nesse momento do vídeo que eu vou introduzir o significado do Jongin, toda essa história, né, do IN, que nesse momento que o Hyunjin passa por essa grade, enquanto o Hyunjin tá passando, todos os meninos estão meio que parados, mas depois que o Hyunjin passa nessa viagem pelas memórias que ele tá tendo, o Jongin mostra uma reação, né, ele se mostra preocupado com o amigo dele, e aí é onde eu vi numa teoria de que provavelmente desde o começo o Jongin tava entendendo tudo o que tava acontecendo. Então, se os meninos estavam na dúvida, não sabiam direito o que eles estavam fazendo, né, naquela viagem, naquele plano todo, eu acho que desde o começo o Jongin tinha muito mais noção, não tanta quanto o Felix, é porque o Felix é mais a representação de uma liberdade mesmo, mas eu acho que tanto o Felix quanto o Jongin tem mais noção de tudo que eles estão passando do que os outros meninos. Tanto que no trailer, né, de I'm Not, a gente vê que o Jongin, ele tá no ônibus, né, e ele se vê fora, né, ele tá olhando pela janela e ele se vê sentado no ponto de ônibus. Então, eu li em alguma dessas teorias de que essa cena poderia representar essa noção maior do Jongin, e eu achei que até que fazia sentido. Então eu achei bem legal. E aí, durante o MV de Astronaut, a gente vê essas cenas de que os meninos estão naquele brinquedo, tipo um carrossel, assim, não sei o nome, que a gente já tinha visto em IMU, né? E aí eles estão de novo nisso, e chega uma hora que ele roda tanto que a gente não consegue mais ver os meninos, mas a gente consegue ainda ver o Jongin sentado do lado. Então, nessa teoria que eu tava lendo, é como se isso fosse esse início do plano do Sunmin, de que eles provavelmente realmente iam fazer essa viagem através das memórias, que o Hyunjin acabou fazendo primeiro, né? Mas que a ideia era, do plano do Sunmin, né, era de que cada menino ia acabar indo pra um MV diferente, né? Tipo, uma memória diferente. E o Jongin ficou pra trás. E aí eu junto meio nessa teoria de que o Jongin sabia tudo. E eu acho que ele provavelmente ficou pra trás por ter mais noção, então por conta disso ele pode ajudar mais os meninos ficando pra trás, pra caso as coisas deem errado, ele consiga dar um jeito em tudo, né? Então a gente percebe que o Jongin tem um significado bem importante, né, em toda essa história, que ele talvez tenha mais poder do que a gente pensa, né? E aí depois lançaram o trailer de Lavender, e a partir de Astronaut, junto com o trailer e o MV de Lavender, eu acho que a teoria começa a ficar um pouco mais abstrata, então eu acabei juntando aqui o que eu achei que fazia um pouco mais de sentido pra explicar pra vocês. Então, nesse trailer de Lavender, a gente percebe que provavelmente a teoria do Sunmin realmente era fazer com que os meninos voltassem nos outros MVs, nessas memórias deles, né? Até porque a gente vê cenas dos meninos em cenários que realmente lembram os últimos MVs, só que a gente vê o Felix nesse cenário diferente, e na teoria que eu li, a menina chamou aquilo de, tipo, uma quarta dimensão, uma dimensão diferente ali, né? Então a gente vê que o Felix tá, tipo... Ela chamou de compasso, eu não sei se o nome daquilo é compasso, mas que o Felix tá com aquele objeto diferente nas mãos. Provavelmente porque, como eu vinha dizendo, né, desde o começo, o Felix representa essa
liberdade maior e ele tinha uma noção maior das coisas que estavam acontecendo. Então talvez a função do Felix nesse plano seria ir realmente para essa dimensão diferente e atrás desse objeto. E aí depois disso a gente vê o Sunmin no elevador, então a gente entende que depois que cada menino talvez tenha ali cumprido a função deles no passado ou nas memórias, no que fosse, né? Que talvez eles estivessem voltando para entender os erros deles. Então, depois dessa jornada, a gente percebe que o Sunmin tá no elevador, como que indo buscar cada um dos meninos, né? Então a gente vê primeiro ele buscando o Ji-san, tanto que ele estende a mão pro Ji-san entrar no elevador. E aí depois disso eles buscam o Chan, que é o terceiro que aparece ali junto com eles no elevador. E depois disso o elevador quebra. E aí a gente fica meio que nessa dúvida, né, do que aconteceu, né, depois que o elevador quebrou. E eu achei muito legal que na teoria dessa fã, ela escreveu que provavelmente depois do elevador quebrar, quem resolveu tudo e acabou indo buscar os meninos nessa outra dimensão, no passado, no que fosse, foi o Jongin e o Felix, que o Felix estava nessa dimensão diferente e voltou. E como eu disse, né, o Jongin tinha ficado pra trás, então realmente as coisas meio que deram errado, né, por conta do elevador quebrar, e ele tinha essa função de resgatar os meninos. Então eu achei bem legal essa teoria dessa fã, de que no final a McNeline acabou indo buscar os mais velhos e salvar os meninos, né? E aí no final desse trailer a gente vê aquele objeto que o Felix tinha trazido, né? E que ele abre uma nova porta, né? Ele meio que constrói uma nova porta. Mas depois em Lavender, e eu, pelo menos é a minha opinião agora, o que eu acho que aquela porta nova que o Felix acabou abrindo era só mais uma porta pro mesmo elevador, sabe? Como se ele tivesse reconstruído ali o elevador. Mas aí é mais a minha opinião. Eu gostaria que vocês depois fossem assistir o MV e me digam aqui nos comentários o que vocês acham. Porque eu acho que essa porta nova que o Felix abriu era só, tipo, meio que uma nova porta pro mesmo elevador, sabe? E aí, por último, a gente tem o MV de Lavender, que eles literalmente veem que tudo deu errado, né? A cidade deu errado, o campo deu errado, depois o plano de viagem nos últimos MVs deram errado também. E meio que o mundo começa a acabar. E aí eu li essa fã dizendo que esse MV representa como um apocalipse. E aí ela diz que um apocalipse não significa apenas a destruição de tudo, mas sim um recomeço. E é meio que o que esse MV representa. E aí a gente começa a ver várias referências muito aleatórias ao longo do MV, que eu acabei não entendendo todas elas, porque a gente vê aquele pozinho mágico que o Minho tá segurando, tem pássaros, tem uma chuva de meteoros, tem aquela pirâmide que tá na mão do Chanbin, que depois tem ela em tamanho gigante lá na chuva de meteoros. Então, começa a ter muitas referências assim, que eu acho que é só essa representação toda de um apocalipse que tava acontecendo. E aí, nesse MV, os meninos estão também com um ticket, né, que tá escrito Novo Mundo, e aí eles queimam esse ticket, eles queimam a porta do elevador, que inclusive é o que eu tava perguntando pra vocês, que eu acho que a porta que eles queimam do elevador era aquela porta nova que o Felix tinha aberto, mas pelo menos é o que eu acho. E aí eles queimam tudo isso, porque nada disso vai ajudar eles, né? Eles já estão super decepcionados com tudo isso que tava acontecendo. E aí no MV rola a tal da chuva de meteoro, né? Que eles estão assistindo. Então acho que eles finalmente estão percebendo que aquele mundo que eles estão ali, nada vai dar certo, porque aquele mundo tá acabando. E aí nesse MV os meninos estão dançando num tablado assim, e no fundo é aquele campo lilás que a gente viu desde Elevator, né? E aí, nesse campo, os meninos encontram uma porta, que aí eles realmente não mostram nada sobre o elevador ou sobre as chaves, mas é realmente uma porta nova. E aí, o Banchan abre essa porta e a gente vê que do outro lado tem esse mesmo campo, só que as flores, né, a grama, ao invés de estar lilás, tá de um tom amarelado, que pra gente assistindo é um tom mais natural, né? O que eu vi algumas fãs comentando que talvez mostre que eles estão vindo, tipo, pro nosso mundo, né? Porque, como o Banchan disse lá atrás
em Victory Song, que eles estão procurando as stays, né? Que eles estão tentando chegar nos fãs. Então, essas fãs estavam dizendo no Twitter que talvez essa grama de um tom mais natural pra gente mostre que realmente agora essa porta vai dar certo e que eles estão vindo meio que pro nosso mundo, sabe? E aí, quando o Banchan abre a porta e os meninos estão passando, o último a chegar na porta é o Jongin e ele hesita, né? Ele olha pra trás e olha pro Banchan. E aí, eu acho que isso representa que, pela primeira vez, o Jongin não tem noção do que tá acontecendo, né? Então, se naquele mundo que eles estavam até agora, ele entendia muito bem tudo o que estava acontecendo, ele tinha segurança, né, de dizer que ele sabia o que eles estavam fazendo, nesse novo mundo é tudo novo, totalmente diferente pra eles. Então eu acho que é por isso que eles mostram o Jongin hesitando, né, antes de entrar. Mas depois que eles passam essa porta, a gente vê o solo de dança do Felix, né, da coreografia, e ele faz naquele mesmo tablado, só que agora o campo atrás dele tá nesse tom amarelado mais natural pra gente. E aí depois do solo de dança aparece os meninos dançando junto com ele nesse mesmo tablado. E a gente começa a ver cena dos meninos nesse novo campo e todos eles se divertindo e tudo mais. E na música mesmo, o Felix diz que vai ficar tudo bem agora, sabe? Que tipo, agora tá tudo bem e vai dar tudo certo. E aí nesse campo, bem no finalzinho do MV, a gente vê que tem uma lua vermelha e uma lua branca, né? Que são duas luas cheias. E elas se encontram num eclipse. E aí tem um raio de luz, assim, né? E essa representação desse eclipse é mostrando que finalmente eles saíram da Clé e que realmente eles estão começando agora uma nova jornada no novo mundo. Então é como se eles finalmente conseguiram escapar de todo aquele mundo e tudo aquilo que estava dando errado, e eles finalmente vão começar um caminho novo que provavelmente vai dar certo. Tanto que a última frase que aparece no final do MV fala que eles finalmente saíram da Clé. E aí esse foi o último MV da teoria que eu juntei aqui, até porque se vocês assistiram o meu reaction de God's Menu, eu estava esperando que God's Menu fosse alguma representação dos meninos finalmente nesse novo mundo, mas não teve nada relacionado aos últimos MVs, então eu particularmente, depois vocês me digam nos comentários o que vocês pensam, mas eu acho que God's Menu não tem representação, não tem conexão, né, com os últimos MVs, porque realmente vai ser o início de uma nova história, né, uma nova teoria aí. Então é como se fosse em Elevator, que a gente assistiu e a gente não fez teoria nenhuma, não pensou em nada porque era só o início, sabe? Então eu acho que talvez God's Menu seja a introdução de uma nova história que a gente, né, depois que saírem mais MVs, talvez a gente consiga ligar com toda essa teoria que eu fiz, que eu falei até agora, né? Mas é isso, gente. Essa foi a teoria, foi tudo que eu acabei juntando das coisas que eu li, das coisas que eu assistindo os MVs entendi. Então, espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer uma propaganda aqui, que lá no meu Instagram eu fiz um filtro para os stories do Stray Kids, bem legal, baseado em God's Menu. Então, se vocês querem usar o filtro, vão lá no meu Instagram, @misslune, e me marquem se vocês usarem. Eu tô compartilhando os vídeos e fotos de todo mundo que tá usando. Sem contar que eu também fiz filtro do GOT7, do Blackpink, vão sair outros. E eu também tô fazendo um conteúdo bem legal lá pro meu IGTV. Eu fiz um vídeo ensinando sobre o Stray Kids em 1 minuto, que eu acho bem legal pra caso vocês queiram compartilhar com seus amigos, né, para aquelas amizades que vocês querem que conheçam o Stray Kids. E vocês também agora podem mandar esse vídeo que talvez instigue os seus amigos a ficarem curiosos e irem assistir os MVs do Stray Kids. Então, espero que esse vídeo e os outros vídeos também que eu tô fazendo sejam úteis pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar com seus amigos. E se inscrevam no meu canal, ativem os sininhos para notificações. Eu tô pensando em fazer vídeos de teorias para outros grupos, né? O grupo que eu tô pensando inicialmente em fazer talvez seja do TXT, que eles têm aqueles MVs com a teoria lá da estrela e de umas histórias de uns monstros e tal, ou do GOT7, da época de Fly, né, de Flight Log, que tem toda aquela teoria desde Fly até acho que Never Ever, mais ou menos. Então, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo falando de teorias, já deixem nos comentários pra eu saber e aí eu fazer os outros vídeos.
E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.